Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao conhecimento do mundo da eletricidade. Aqui é a Angélica Martucelli. Eu vou falar a respeito das instalações elétricas de baixa tensão. Eu estou trabalhando numa série de vídeos a respeito de CCM-BT e o tema de hoje é: o que é isso, eletricidade? Vou fazer aqui perguntas e respostas. Quem sabe algumas dessas perguntas possam sanar a sua curiosidade. Primeira pergunta: o que é preciso saber para entender as instalações elétricas? Para compreender os diversos aspectos da instalação elétrica, tanto na questão relativa a projeto, manutenção, a instalação elétrica em si, o consumo de energia, as características dos equipamentos e produtos de uma instalação elétrica, de um painel elétrico, de um CCM-BT, por exemplo, é necessário se ter em mente os 4 conceitos fundamentais da eletricidade, que estão física e matematicamente relacionados entre si. A tensão elétrica, como eu falei aqui, os conceitos fundamentais, né? Esses conceitos fundamentais são a tensão elétrica, a corrente elétrica, a potência elétrica e a energia elétrica. Resumidamente, a tensão elétrica ou diferença de potencial, que é a mesma coisa, tensão elétrica e diferença de potencial é a mesma coisa, é a causa que pode provocar a circulação de corrente num circuito fechado, ou seja, sempre que houver diferença de potencial num circuito fechado, haverá circulação de corrente. Agora, matematicamente falando, a multiplicação da corrente pela tensão é o que chamamos de potência elétrica. E a multiplicação do tempo pela potência é o que chamamos de energia elétrica. A tensão é medida em volts. Ela é simbolizada pela letra V e a unidade de medida, que é volts, também é simbolizada pela letra V. Algumas pessoas gostam de simbolizar a tensão pela letra U ou T. Eu prefiro simbolizar pela letra V. A corrente elétrica é medida em ampere e é simbolizada pela letra I. E a unidade de medida ampere é simbolizada pela letra A. A potência elétrica é medida em watts e é simbolizada pela letra P. E a unidade de medida watt é simbolizada pela letra W. A energia elétrica é simbolizada pela letra E e é medida em watt-hora, simbolizada pelas letras W e H. Bom, dito isso, vem uma outra pergunta. Onde encontrar as potências de alguns aparelhos e equipamentos eletrônicos, elétricos ou eletroeletrônicos, né? Mais utilizados nas residências? Todo aparelho ou equipamento elétrico ou eletroeletrônico tem na sua parte traseira ou na sua parte inferior uma plaqueta ou uma etiqueta com as características elétricas. Ali você vai ver indicado qual é a tensão daquele equipamento, qual é a potência daquele equipamento, qual é a corrente daquele equipamento,
também traz o modelo ali, algumas características do fabricante. Então, todo equipamento traz nele uma plaqueta ou uma plaquinha de identificação daquele produto. Se você estiver fazendo um projeto elétrico, precisa fazer a distribuição de carga e não conhece as cargas, não conhece a potência das cargas que serão instaladas naquele local, você pode pesquisar nos manuais de instruções dos fornecedores, que você encontra facilmente na internet, ou então nas normas técnicas das concessionárias, você encontra uma tabela de potências típicas, tanto na CPFL, na Electro, na Eletropaulo, na maioria, em todas as concessionárias do país inteiro. Nas normas técnicas consta a tabela de potências típicas. Assim, por exemplo, um ar-condicionado de 7.000 BTUs, na tabela típica ele consta como 900 watts. Um de 10.000 BTUs consta na tabela típica de 1.400 watts e o de 18.000 BTUs 2.600 watts. Hoje a gente vê os chuveiros mais modernos são de 6.000 watts, né? O pessoal gosta muito desse chuveiro, né? Mas aquelas duchas pequenininhas, elas são de 1.400, tem de 1.600 e tem até de 2.000 watts. Agora, bom, dito isso, vem a pergunta: o consumo de energia elétrica de um chuveiro ligado em 127 é o mesmo de um chuveiro ligado em 220? Sim, o consumo é o mesmo, tanto em 127 quanto em 220. Porque um chuveiro ligado em 220, um chuveiro de 6.000 watts ligado em 220, vai consumir em uma hora 6 kWh e em 30 dias vai consumir 180 kWh mês, que é os 6 kW de uma hora por dia vezes 30 dias, né? E um chuveiro ligado em 127 de 6.000 watts, ele vai consumir em uma hora 6 kW e em um mês vai consumir 180 kWh, igual ao de 220. Ou seja, a tensão não interfere no consumo. Então, a única coisa que interfere é na corrente. Um chuveiro de 6.000 watts instalado em 127 volts vai precisar de uma corrente de 47,2 amperes. Então, ele vai precisar de um disjuntor de 50 amperes e os cabos também deverão ser dimensionados para essa corrente. Um chuveiro de 6.000 watts instalado em 127 volts vai necessitar de uma corrente de 27,3 em 220, né? Em 220. Vai precisar de uma corrente de 27,3 amperes. E aí, nesse caso, você vai precisar instalar um disjuntor de 30 amperes, porque não tem disjuntor de 27,3 do mesmo jeito que não tem de 47,2. Para uma corrente de 47,2 você vai usar de 50 amperes, para uma corrente de 27,3 você vai usar um de 30 amperes. Vai também especificar a fiação para 50 e 30 amperes. Neste caso, um disjuntor de 30 amperes e a fiação de 30 para 30 amperes é mais barata do que um disjuntor de 50 e a fiação para 50 amperes. Então, essa é a única diferença que há na instalação de um chuveiro de 6.000 watts em 127 ou 220 volts. Porque em alguns lugares a tensão é 110, 120, 127 e em outros 220 volts?
Bom, isso em função dos diferentes países de origem das concessionárias que eletrificaram o Brasil na metade do século XX. E também depende da distribuição, se ela será feita em estrela ou em triângulo. Se você tem dificuldade de saber a respeito disso, de uma instalação estrela e triângulo, você pode pesquisar em vários lugares que você vai encontrar a respeito desse assunto. Inclusive nas normas das concessionárias também você vai encontrar esse assunto. Assim, se a tensão entre fases for de 220 volts num circuito trifásico a 4 fios estrela, a tensão entre fase e neutro, que é a tensão mais conhecida para as residências, mais distribuída nas residências de maneira geral, no estado de São Paulo, por exemplo, a tensão entre fase e neutro será de 127 volts, que é os 220 dividido por raiz de 3. Se a tensão entre fases for de 208 volts no circuito trifásico estrela, a tensão entre fase e neutro será de 120 volts, que é 208 dividido por raiz de 3. Assim, se a tensão entre fases for de 380 volts no circuito trifásico estrela, a tensão entre fase e neutro será 220 volts, que é 380 dividido por raiz de 3. Agora, se o sistema for trifásico, a 4 fios ou a 4 condutores em triângulo, a tensão fase-fase será de 230 e a fase neutro será de 115, que é 230 dividido por 2, porque é distribuída em triângulo. Então, vai depender da localização da unidade consumidora, da cidade ou do bairro ou do estado. No Brasil, existem alguns estados que a distribuição é feita em 220, em outros é feita em 127, 120 ou 110. 110 é mais 127, 120 volts. Então, existem diferentes tensões nominais de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Antes de você iniciar a instalação ou antes de ligar um aparelho em uma instalação existente, você deve consultar a concessionária local de energia elétrica para saber a tensão nominal de fornecimento daquela localidade. Infelizmente, no Brasil, as tomadas de 220 volts e 127 volts têm o mesmo formato, elas não são diferentes, não possuem desenhos diferentes, né? Em alguns países, existe diferença da tomada entre 220 e 127 volts, ela tem desenho diferente. Aqui no Brasil, eu já vi em alguns hotéis a tomada de 220 sendo vermelha. Aí nesse caso é muito difícil você confundir, né? Já sabe que ali a tensão é 220. Então aí não tem erro, né? Bom, a existência de plugs e tomadas diferentes em função da tensão evitaria a queima de muitos aparelhos e até mesmo a diminuição do risco de choques. Eu posso ligar aparelhos de 220 em 127? Pode. Só que o aparelho não vai funcionar de acordo com o que você espera que ele funcione. O aparelho não vai queimar, mas não vai funcionar muito bem. Por exemplo, aquelas escovas rotativas. Nós mulheres conhecemos muito bem aquela escova, né? Se ela for em 220, você ligar em 127, ou 120, ou 110, ela vai girar, mas não na velocidade necessária para entregar o trabalho que ela precisa fazer.
Então ela vai funcionar, não vai queimar, mas não vai entregar o que você deseja. Agora, se você for... se tem um aparelho em 127, você ligar em 220, ele vai queimar. Então preste bastante atenção para que você não queime os seus aparelhos. Quando você for viajar aqui no Brasil, certifique-se da tensão daquele estado para onde você vai, ou daquela cidade para onde você vai. A gente nem liga para isso, né? Nem pergunta, não quer nem saber. Aí leva um aparelho de barbear, ou um secador de cabelo, ou uma escova rotativa, liga na tensão errada, queimou. Aí não dá certo, é prejuízo, né? Então, eu tenho uma amiga que ela morava na Bahia e se mudou para Minas Gerais. Ela levou todos os eletrodomésticos da casa dela lá na Bahia, ela levou para Minas Gerais e comprou os transformadores, elevadores de 127, que era a tensão da casa onde ela ia morar em Minas Gerais, para 220, que era a tensão dos eletrodomésticos dela. Eles funcionaram, deu tudo certo, porém ela observou que houve um aumento, um bom aumento no consumo de energia elétrica. Isso tudo se deve por quê? O cabo da tomada até o transformador consome um pouco de energia, o transformador consome um pouco de energia, o cabo que vai do transformador até o eletrodoméstico consome energia, então todo esse conjuntinho também consome energia. E aí o aparelho eletrodoméstico consome a energia dele também, tudo somado aumenta um pouquinho o consumo de energia. Por isso aumentou o consumo de energia da casa dela. E aos poucos ela foi trocando os aparelhos eletrodomésticos para a tensão adequada e ela observou que houve uma diminuição do consumo de energia elétrica. Então é muito importante que você use o aparelho na tensão especificada na plaqueta dele, que você use aquele aparelho naquela tensão especificada, para que você nem tenha um aparelho com funcionamento não tão adequado e nem tenha um aumento do consumo de energia por conta dessas alterações. Bom, é muito importante então que você observe a localização, então, onde você está, né? O que você observe direitinho. Qual é o aparelho que você está usando, qual é a potência que você está usando, qual é o consumo desse aparelho. O consumo é dado, como eu já falei, em quilowatts-hora. Quanto tempo, se você vai usar um aparelho na sua casa, ou no seu comércio, ou num determinado local em que você tem que fazer algum serviço, e esse aparelho tem potência elevada e você vai usar durante várias horas, às vezes ele vai ficar ligado um tempão, é importante que você tenha um aparelho de baixa potência, porque senão você vai ter um consumo muito elevado de energia elétrica. E se você for a pessoa que vai pagar essa energia elétrica, vai doer no seu bolso. Então, observe bem, escolher os equipamentos de acordo com o tempo de utilização que ele vai ser aplicado. Então, escolha um de potência menor. Tivemos no Brasil aquela campanha de trocar as geladeiras velhas pelas geladeiras novas, porque as geladeiras novas são motores de alto rendimento com baixo consumo, ou seja, a potência elétrica dela é baixa em relação às geladeiras velhas, mais velhas, e isso diminui o consumo. Agora, uma população inteira trocando a sua geladeira vai gerar um consumo para o país, uma diminuição do consumo para o país, não é?
é uma boa medida. Então, é importante você saber a potência, é importante você saber a tensão daquele equipamento, é importante você conhecer, se você viaja muito, você conhecer a tensão daquele local, se você vai ficar em algum hotel, ou a passeio, ou a trabalho, é importante que você conheça, para você não perder os aparelhos que você usa, né? Os aparelhos eletroeletrônicos que você usa. O celular, por exemplo, não tem problema, porque o carregador do celular tanto faz você ligar nas duas tensões. Ele tem, no carregadorzinho, ele já tem um transformadorzinho interno, não tem problema nenhum. Tem alguns equipamentos também que você pode ligar tanto em 220 quanto em 110. Os computadores também, os notebooks são assim, o carregador dele permite que você ligue nessas duas tensões. Então não tem problema nenhum, né? Agora, se você não conhece e você precisa usar aquele aparelho e não conhece a tensão, no mínimo você pode carregar na sua maleta, na sua maleta de trabalho, um testezinho, aqueles testezinhos que parecem uma chave de fenda, eles são baratinhos e você pode medir ali qual é a tensão e evitar que você perca o seu equipamento, né? Outra coisa também se você tem uma potência de um equipamento e precisa saber qual é a corrente daquele equipamento, tendo a tensão, você pode calcular facilmente. Igual a corrente de um motor, dependendo da instalação onde você... dependendo da chave de partida que você vai fazer para aquele motor, e você só tem a potência daquele motor, então você pode calcular facilmente, tendo a potência e a tensão, você pode calcular facilmente a corrente daquele motor. Além da potência, da tensão, você deve conhecer também, você deve pesquisar também o fator de potência daquele motor e o rendimento daquele motor. Tendo esses dados em mãos, você pode calcular facilmente a corrente daquele motor, e através dessa corrente você pode especificar o equipamento de proteção para ele, você pode especificar o equipamento de manobra para ele. Então as grandezas elétricas têm entre si uma relação matemática forte, né? Ou seja, existe entre elas uma relação matemática. Existe uma relação física também, mas elas são matematicamente interligadas. Outra questão também é se você só tem a tensão e a corrente, como eu já falei na primeira pergunta, você pode calcular qual é a potência daquele equipamento, porque a tensão e a corrente, a multiplicação da tensão pela corrente te dá a potência. Um transformador, a potência de um transformador é dada em kVA. Porque ela é a tensão em kV e a corrente em ampere. Então é kVA. Essa é uma potência, é uma unidade de potência típica do transformador ou de transformadores. A potência típica de motores é dada em HP ou CV, que pode ser transformada facilmente em quilowatts.
a potência de aparelhos eletrodomésticos é dada em watts. Como eu já disse, o consumo de energia é dado em watts-hora ou quilowatts-hora, dependendo do tamanho dessa potência, né? Se é 6.000 watts, ela é igual a 6 quilowatts, ou seja, o K substitui o 1000, certo? Não sei se eu estou me fazendo entender, se eu estou sendo muito prolixa, mas eu quero que isso fique bem claro. Outro detalhe é, se você tem a corrente e a potência e não conhece a tensão, você pode fazer uma operação matemática e calcular a tensão correspondente. Então, todas esses conceitos, tensão, corrente, energia, potência, estão matematicamente interligados. E agora uma coisa, eu tenho, por exemplo, a potência de um transformador em kVA e quero saber qual é a potência correspondente em quilowatts. A potência em kVA multiplicada pelo fator de potência daquela instalação vai te dar a potência em quilowatts. E se você tem quilowatts e conhece o fator de potência daquela instalação, se você divide os quilowatts pelo fator de potência, você vai achar os kVAs correspondentes àquela instalação. Bom, então falamos de tensão, falamos de corrente, falamos de potência, falamos de energia, falamos das diferentes unidades de potência, que é kVA, watts e quilowatts, né? A corrente não altera, é sempre dada em ampere, pode ser em quiloampere. As correntes de curto-circuito, por exemplo, como elas são muito elevadas, elas são dadas em kA. Eu não falei que o K corresponde a 1000? Então, por exemplo, uma corrente de 20.000 amperes, ela é 20 kA. A gente substitui o 1000 por K. Bom, eu acho que se você é eletricista, se você é um engenheiro eletricista, se você trabalha com eletricidade, tudo isso que eu estou te falando é simples e redundante. Mas para a pessoa que não conhece muito bem esse assunto, eu creio que não tem problema eu repetir e reforçar estas unidades e esses conceitos fundamentais. Muita gente chama a tensão de voltagem, chama a corrente de amperagem. Qual que é a amperagem? Tudo bem, não tem problema. A gente entende o que a pessoa está querendo saber, mas o correto é perguntar qual é a corrente e qual é a tensão, em vez de você perguntar qual é a voltagem ou qual é a amperagem. Pergunte qual é a tensão, qual é a corrente. É a maneira mais adequada de se expressar. Tem algumas pessoas também que chamam a potência elétrica de velas. Essa maneira de se expressar não é correta. Não se diz velas, se diz watts, que é a unidade de medida da potência. Não é velas, é watts. Nem volts também é velas, é volts, é tensão, em volts, não em velas. Essa maneira de se expressar não é correta. Bom, mas isso não significa também que a gente não entenda o que está querendo ser dito. A gente também não precisa ser tão rigoroso. Mas se você é um engenheiro eletricista, se você é um eletricista, se você é um engenheiro eletricista recém-formado, se você trabalha com painéis elétricos, se você trabalha em alguma empresa que trabalha com eletricidade, com certeza essa nomenclatura errônea você não deve usar.
as pessoas leigas no assunto é aceitável que usem, porque elas não conhecem. Mas nós, engenheiros eletricistas, jamais devemos usar essa nomenclatura errônea, ok? Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira aí para o seu conhecimento.